meu nome é Daniel Alves. Hoje nós vamos falar um pouco sobre liderança cristã. Né? Toda igreja precisa ter um foco, ela tem que saber de onde ela veio, para onde ela está indo e como vai chegar a esse objetivo comum. E falar de liderança sem falar de autoridade, sem falar de submissão, é muito inviável, porque toda a margem da igreja, ou toda e qualquer área, mesmo que secular, dentro de uma empresa, dentro de uma escola, dentro de qualquer área que tenha seres humanos, seres pensantes, tem que haver autoridade e submissão. Alguém está com autoridade sobre algumas pessoas que precisam ser submissas. E quando se fala de submissão, não é submissão cega, não é obedecer piamente sem prévios questionamentos. É submeter-se, mas com inteligência, com visão, sabendo também para onde está indo. Né? Para falar sobre autoridade, a autoridade refere-se ao direito e poder para estabelecer, determinar e governar por causa de uma posição ou de um título superior. Em falando-se de igreja, dentro da igreja nós temos alguns cargos eclesiásticos, né? Nós temos diáconos, nós temos evangelistas, pastores, e cada pessoa dessa recebe, no ato da imposição de mãos, por isso que existe o período da consagração, o momento da consagração, onde a pessoa recebe sobre ela a imposição de mãos em público, para deixar claro para todos que aquela pessoa, a partir daquele momento, tem uma certa autoridade sobre uma gama de pessoas e que o povo precisa ser submisso a essas autoridades, porque do contrário a coisa não vai funcionar bem. É claro que a pessoa consagrada, seja diácono, seja evangelista, a prática de vida dele, né, como evangélico, é que vai trazer para ele essa submissão das pessoas. Uma submissão que na grande maioria das vezes, para funcionar, tem que ser estabelecida através da influência, e não da autoridade em si. Certo até aí? Bom, e falando ainda de submissão, submissão é um ato de fé e reconhecimento. Ou seja, se existe uma autoridade, vamos supor o pastor da sua igreja chega perto de você e te dá uma determinada determinação, olha, eu preciso que você faça isso. Quando você analisa e vê que realmente aquela questão está dentro do conteúdo bíblico, está dentro de uma lógica, de um direcionamento, que todos vão para aquele mesmo lugar, e você não obedece, você está pecando contra a autoridade. Pecar contra uma autoridade estabelecida por Deus, eu não vou dizer para você que é mais forte ou mais pesado, mas é muito mais difícil você ser perdoado por esse pecado do que o pecado direto contra Deus. Vamos citar aqui alguns casos. Por exemplo, nós temos o caso de Samuel. Samuel, quando o povo não quis mais ser governado por ele, que o povo de Israel não tinha um rei, tinha Samuel e o povo de repente falou, nós queremos um rei. Samuel ficou triste, chateado, é claro, qualquer pessoa ficaria, mas Deus chega para ele e diz assim, você fica tranquilo que eles não pecaram contra você, eles pecaram contra mim. Vou dar um outro exemplo de Paulo, quando ele determinadamente estava preso num certo lugar e um soldado bate na boca dele porque o sacerdote mandou e ele chama o sacerdote de parede branqueada sem saber que estava falando com o sacerdote, e quando o soldado fala para ele com quem ele estava falando, automaticamente Paulo pede desculpas por não saber de quem se tratava, ou seja, submissão à autoridade. Né? E essa autoridade é só dentro da igreja? Ah, Daniel, então você vai obedecer ao meu pastor? Não. Se estiver na rua e o policial pedir para você parar, você vai parar. Ah, mas o policial é corrupto. Toda autoridade é constituída por Deus, ou diretamente ou indiretamente. Chama-se vontade permissiva de Deus. Né? Como essa pessoa chegou no poder? Aí são questões a ser avaliadas. Né? Para isso a gente tem que analisar cada contexto. Certo até aí? Bom,
Nesse primeiro tópico, nós vamos falar apenas sobre autoridade e submissão, para que possamos entender, né, essas razões do que se trata. A maior exigência em toda a Bíblia está relativamente ligada à autoridade e submissão. Exemplo disso é que tudo foi criado sob a vontade de Deus, né? E para isso, né, a nossa máxima é nos submeter à vontade de Deus. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, o contexto diz assim, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Adão e Eva no Éden se esbarraram exatamente nessa questão. Deus como autoridade e eles com a submissão de obedecer, que não se submeteram a Deus, falhando na proposta em que Deus havia colocado para eles. A grande maioria do pecado se reflete diretamente à falta de submissão, a pessoa que não se submete no seu relacionamento, não se submete com os seus pais, não se submete com os seus líderes, né? E sempre haverá problemas. Então, para entender o princípio, o pastor que chega ao ministério, ele não é autônomo, ele deve obediência também a alguém. Tá? Se ele for um pastor que não preside uma igreja, ele deve obrigações ao seu pastor presidente por ser uma autoridade. Se ele não conseguir se submeter a esse pastor presidente, estando ele dentro de uma razão lógica bíblica, ele vai ter sérios problemas. Por quê? Porque ele peca contra a autoridade constituída por Deus. Qualquer tipo de ministério levantado em cima de uma rebelião que não tenha contexto bíblico, ou seja, que o presidente é uma pessoa que foi levada ao ministério legitimamente e a outra pessoa, outro pastor, que tenta tomar esse ministério, que tenta fazer qualquer coisa para chegar ao poder, ele vai ter problemas, porque ele não se submete. Quem não se submete aos homens automaticamente terá dificuldade de se submeter a Deus, porque se eu não consigo obedecer a quem eu vejo, como eu posso dizer que obedeço a um Deus que eu não vejo? Essa máxima de evangelho começa com pessoas. Então aí está uma breve explicação, não muito grande para não tomar muito tempo, sobre autoridade e submissão. Entendendo o que é autoridade, entendendo o que é submissão, aí sim nós vamos poder falar um pouco sobre liderança cristã, que é o contexto que hoje algumas igrejas sofrem por conta exatamente da falta de submissão de alguns e da autoridade imposta por outros. Existe autoridade de fato e existe autoridade de direito. A autoridade de direito é quando é delegada por alguém. Um pastor consagra outro ministério e esse passa a presidir uma igreja. Isso é uma autoridade de direito, mas necessariamente ele não terá ou terá autoridade de fato. O que é autoridade de fato? Quando essa autoridade ela é conseguida através do ensinamento e da palavra e do contexto lógico da razão. Se não houver essa comprovação, ele apenas será um líder ou uma autoridade de direito, mas não de fato. Fechando o contexto sobre submissão, o maior exemplo que nós temos de submissão é de Jesus Cristo, que sendo Deus, vivendo no céu, ele abriu mão, né, de toda a sua deidade, do seu poder, e veio para a terra, né, submisso à vontade do Pai. Aqui na terra, ele não quis tomar à força novamente esse contexto, ou seja, a obediência é preciso primeiro manter o ego fora de cena. Se o seu ego fala mais alto, possivelmente você não vai conseguir se submeter. O Senhor criando submissão, a Bíblia diz que o Senhor não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Usurpação significa tomar pela força. Igualdade ao Senhor com Deus não é algo que ele tomou pela força. Não se trata de uma usurpação, porque antes de tudo o Senhor tem a imagem de Deus. Ou seja, Jesus veio, se
submeteu à vontade do Pai para que nós fôssemos salvos. Então, a primeira experiência de submissão que nós podemos enxergar de fato para nos dar razão de sermos imitadores de Cristo, o imitador de Cristo, o evangélico, o cristão, uma das primeiras características que exala no seu comportamento de prática diária é a submissão. Porque sem submissão é impossível qualquer pessoa ser cristão. E aí nós vamos ter missionários itinerantes, pastores itinerantes que não conseguem se fixar numa igreja, eles não conseguem ser membros de uma igreja. Por quê? Porque eles não conseguem se submeter, eles têm sempre uma voz maior, o seu eu, o seu ego de ser líder, de liderar. Ele não espera o momento, o tempo, ele está sempre à frente de todos com uma visão muito fora daquele contexto, então ele não consegue se adaptar a normas. Ele tem algumas dificuldades nisso. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que Cristo foi submisso e por isso nós devemos ser submissos. Certo? Bom, nós vamos passar para a segunda parte, próximo bloco. O que é liderança? A liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Isso é liderar, né? Por exemplo, Moisés guiou o povo do Egito até o deserto para chegar a Canaã. Ele não entrou, mas ele foi um líder. Ele conduziu aquelas pessoas com um só objetivo, né? Líder é aquele que recebe tal responsabilidade. Lembra quando Deus chama Moisés na sarça ardente, diz para ele que tinha uma missão. Então ele recebe essa missão diretamente de Deus. Se a missão for de Deus, você vai chegar onde Deus quer. Agora, se a missão não for de Deus, for um desejo do seu ego, da sua vontade, você pode ter certeza que pelo caminho você vai parar. Porque você vai encontrar tantos obstáculos que você vai tentar sair fora e tentar um novo rumo. Por isso que tem pessoas que não se adaptam em igreja, né? Ele vai para uma denominação, não dá certo, vai para outra denominação, depois ele vai para outra denominação e ele fica pulando ali, tipo uma Indiana Jones, né? Daquele filme Indiana Jones, à procura daquele tesouro que ele ainda não encontrou, né? Na cabeça dele, Deus está sempre mandando ele para um lugar, né? Vai para aqui, vai para lá, vai para aqui, vai para lá. Deus tem muitas missões com ele, né? E é meio complexo, né? Essa questão de perder o foco, o objetivo. O líder, primeiramente, ele tem que saber o objetivo comum, ele tem que traçar uma reta. Para onde eu estou indo? Para onde o povo precisa ir? Aonde a igreja precisa chegar? Para isso, né, nós vamos entender uma razão que é o seguinte. Para liderar, nós temos que ter conhecimento, técnicas e aprendizado contínuo no trato com pessoas. Você vai lidar com pessoas para liderar. E se você não consegue se relacionar dentro da sua própria família, com seu filho, com seu primo, com seu parente, você vai ter sérios problemas caso você seja um líder. Se você não consegue entender que cada pessoa tem uma forma de vida e uma opinião diferente e que você vai ser criticado em muitos momentos, e você não consegue aguentar essa pressão da crítica, eu lamento te informar, mas é melhor você começar a analisar se realmente você tem um chamado para essa liderança. O líder autêntico não é aquele que chega num lugar e alguém consagra ele com um título, diácono, evangelista, pastor. Você tem até o direito de exercer essa função eclesiástica, mas talvez você não seja um líder de fato, porque é muito diferente uma coisa da outra. Quando as duas coisas andam juntos, aí sim, a excelência do evangelho é aplicada na sua vida. Então tem que se entender, você tem que saber o que você está fazendo. Liderar não é, eu vou orar de noite para ver o que Deus quer falar. A funcionalidade não é essa. A funcionalidade é, você tem que entender a proposta do evangelho, aonde a igreja precisa chegar, e aí sim você vai orar, apresentando a Deus todo aquele conteúdo, aquele contexto, mas isso tem que ser óbvio, e o ministério tem que partilhar dessa visão. Porque o líder não é a pessoa que manda. Líder não é a pessoa que dá ordem. Líder é a pessoa que influencia. E influenciar, para você influenciar as pessoas, você tem que ter um objetivo, você tem um foco
E você vai lidar com pessoas que muitas das vezes vão de encontro ao que você está falando. E se você não tiver conhecimento do que você está falando e da proposta para onde você está indo, você não vai conseguir influenciar ninguém. E aí você vai ter que recorrer a alguns apelos, tipo, Deus falou comigo. Eu ouço muito isso, já ouvi muito isso na minha vida, na minha caminhada. Ah, Deus falou comigo que eu tenho que ir para tal lugar. Mas por quê? Não sei, Deus falou e pronto. Né? Parece que a parte administrativa não consta na Bíblia e consta aí muito. Se lermos, principalmente Paulo fala muito sobre isso. Todas as razões. Teve Paulo de viagem de Paulo, que ele viajou, mas ele tinha uma proposta. Essa proposta qual era? Recolher alimentos, recolher doações para levar para uma outra cidade. Havia uma proposta do porquê fazer, aonde fazer e para quem fazer. Né? Ah, mas foi uma obra do Espírito Santo. Sim, mas teve que haver projeto. Tudo que Jesus fez aqui embaixo foi projetado, foi analisado. Ele sempre disse o que ia fazer, mas ele tinha base. Quando ele chamava, ele se colocava à frente como líder. A influência de Jesus era tão grande que ele morreu há milhares de anos e até hoje nós estamos aqui falando dele. E ele nunca foi autoritário com ninguém. Faça isso porque eu estou mandando. Normalmente ele falava assim, olha, faça isso porque eu estou fazendo. O grande exemplo é lava pés. Né? Quando ele lava os pés do discípulo, façais assim como eu estou fazendo convosco. Né? Bem-aventurados sois vós que fizerdes. Né? Jesus ensinou pregar pregando, chorar chorando, evangelizar evangelizando, expulsar o demônio expulsando. Então se você quer ser um líder de verdade, você vai ter que estar à frente. Você tem que saber sentir o calor da panela, como funciona. Porque mandar, nós estamos na empresa, por exemplo, você não escolhe seu patrão. Você chega na empresa, o patrão está ali. E, às vezes ele não tem nem condições de ser uma autoridade acima de você, mas ele é uma autoridade de direito, porque alguém colocou ele ali. Ele sabe mandar, mas não sabe liderar. É um cara grosso, é um cara arrogante. Nós temos muito isso dentro das igrejas. Mas isso aí é uma outra conversa. Eu prefiro não entrar por esse caminho, que a intenção do vídeo não é essa. Né? Então, liderar não é administrar templos. A primeira coisa que a gente tem que entender. Finanças, organizações. Você pode ser um ótimo administrador das finanças da igreja. Por exemplo, não ter nenhuma liderança nesta área. Você pode ser um excelente tesoureiro. Essa parte administrativa você pode ser excelente. Mas de repente se alguém te der uma autoridade acima de algumas pessoas, por você dominar bem aquela área, você acha que vai conseguir realizar. Mas com certeza você não vai conseguir. Né? Primeira coisa que nós temos que entender, né? A liderança é a pessoa que vai conduzir. Para onde? Tem que ter foco, tem que ter objetivo. Falando de foco, o foco começa assim, olha. Pessoas, elas são o alvo da liderança. Não se lidera coisas, lidera-se pessoas. Você não lidera o tempo, você não lidera os bancos, você não lidera a guitarra, você não lidera a bateria. Você pode ter um templo do tamanho do Maracanã. Assim como hoje ele pode estar cheio, amanhã ele pode estar vazio. Dependendo da forma como você estiver liderando. Né? Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre estilo de liderança. E aí nós vamos entender um pouco mais por que algumas igrejas estão cheias e outras estão vazias. Né? Então você lidera pessoas, você vai liderar pessoas. Para isso você tem que entender como funciona cada cabeça. Da criança, do adolescente, do jovem, do adulto, de cada razão, de cada processo, ações de comportamento. Você vai ter que entender de muita coisa. E se você talvez falar assim, poxa, mas eu vou ter que estudar psicologia assim. Aí talvez você pense assim, ah, mas Deus capacita os escolhidos. Concordo com você. Né? Para isso existe um monte de faculdade aí para a gente se capacitar. O anjo não vem do céu, abre a sua cabeça e enfia um monte de conhecimento, não. Por isso que a Bíblia diz assim, olha, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade é a Bíblia. 66 livros. Você já leu tudo? Não? Então você não está liberto. Dando continuidade. O objetivo.
Né? O foco do líder é pessoas. Por isso que a igreja tem que ter bastante evangelismo. Você tem que saber o que você quer. Você quer um templo enorme? Legal, mas vai encher de quê? Só de banco não vai funcionar. Segundo objetivo. Sem objetivo, o grupo se perde. Né? O líder não sabe para onde liderar. Né? O conhecimento de Jesus através do ensino da Bíblia. Ele não sabe o que fazer, então ele fica meio perdido. Tem gente que lidera com campanha, ele não tem foco. Né? Às vezes o foco dele é ganhar dinheiro. Então ele fica criando cada semana uma campanha para as pessoas ficarem vindo, porque a intenção dele é autoajuda. Né? Olha, Jesus está contigo, olha, ele vai mudar a sua causa, olha, ele vai mudar a sua família, e tudo isso são razões nossas, são problemas de alma, não são problemas de espírito. A Bíblia diz que o espírito está pronto, a carne que é fraca. Então nós temos que entender que o líder, o foco dele é pessoas, e ele tem que ter objetivo. Objetivo com o quê? Com o templo? Não, com as pessoas. Para onde que eu estou indo? Estou levando essas pessoas para onde? Né? Essas pessoas me pertencem? São minhas? Não. São de quem? São ovelhas. Ovelhas de quem? De Deus. O maior pastor é Jesus Cristo. Então você tem que ter muito cuidado, porque você vai responder um dia por essas pessoas. O erro que você faz hoje, você pode ficar tranquilo que um dia Deus vai cobrar de você. Então muito cuidado com a sua liderança. Bom, vamos falar um pouco sobre estilo de liderança. Eu conheço 5 estilos de liderança. Né? Autocracia, democracia, volúvel, detalhista e responsável. Autocracia. Decide tudo sozinho. Não dá espaço para os novos líderes. Exigente, foco nos resultados e não nas pessoas. Nós temos que fazer evangelismo porque nós temos que conseguir 100 novos membros. O objetivo dele é 100 novos membros. Né? Agora, aonde ele vai pôr essas pessoas, quem vai ensinar essas pessoas segundo a palavra, isso pouco importa. Se ele atingir o objetivo, ele já está super feliz. Se vier só 10, aí essa campanha vai ter que continuar até vir 100, porque ele tem um objetivo. E o foco dele é chegar naquele lugar. Se ele tiver que atropelar um monte de gente, ele vai fazer isso. Porque na autocracia, o foco é o resultado, não as pessoas. Um grande exemplo disso é a grande maioria das igrejas que trabalham com foco naquele resultado. Vamos fazer essa campanha para acontecer isso. Aquele é o foco. Ele não quer saber das pessoas que vão se deslocar, se 10 vão ser abençoadas e 50 mil vão para casa sem receber nada, se aquele fulano vai ser curado de lepra e o resto vão para casa com os problemas dele. O foco dele é que um seja curado. Um foi curado? Foi. O resto não quer saber. O foco dele sempre é o resultado, não é as pessoas. Isso na autocracia. É ele que faz tudo, ele determina tudo. O ministério não pode se reunir para dar o seu palpite. Olha, isso aqui eu acho que está errado, isso aqui eu acho que está certo. Não. Ele manda, ele fala, ele faz tudo. Tudo é ele. Mais ou menos como o filho de Salomão fazia. Né? Tirou os conselheiros antigos, botou conselheiros novos. Vamos mudar todo esse contexto aqui. Segundo, democrática. Não decide nada. Deixa tudo para que os liderados decidam. O foco nas pessoas, não no objetivo. Esse é diferente. O foco dele é a pessoa. Vamos fazer um evento dia tal. O que vocês acham? Se todo mundo concordar, tranquilo. O povo está satisfeito. Então vamos andando que está tudo bom. E é muito fácil trabalhar assim, porque se der errado, a culpa é de quem? Não é do líder. A culpa é do povo que se comportou dessa forma. Eu não sei de nada porque vocês fizeram assim. Né? Então é uma forma muito estranha de se governar e que também não vai dar certo. Vamos ter problema nessa caminhada aí. Bom, o terceiro é o volúvel, estilo volúvel. É aquele que ele vai com a onda, ele vai conforme o objetivo muda e ele muda também. Se as pessoas quiserem, ele faz, se não quiserem, ele não faz. Ele não lidera, ele não está à frente para levar alguém para lugar nenhum. Ele está ali para chegar em algum lugar que qualquer pessoa que chegar ali na frente falar, ele vai.
O negócio dele é estar na frente, né? Se todo mundo errar, ele põe a culpa num grupo. Se todo mundo acertar, ele toma para si. Ele é aquele volúvel, ele vai de acordo com o vento. De acordo com como estiver funcionando, o líder volúvel, ele vai pelo meio, né? Tem o detalhista, né? Que ele perde-se em detalhes, é perfeccionismo. Preocupa-se mais com métodos e objetivos, menos com as pessoas. Ele prende tanta coisa, mas tão bem preso, que o Espírito Santo de Deus não consegue atuar nesse universo. A gente prende tudo pra gente, vira tudo uma matemática. E isso é muito perigoso, né? A matemática onde... Não, eu fiz uma faculdade, na faculdade eu aprendi assim. Eu estou falando muito aqui de ensino, de faculdade, e as pessoas falam assim, pô, esse cara está falando que existe uma receita. Não, não existe uma receita. Existem técnicas que tem que ser usada junto com a ação do Espírito Santo de Deus, né? Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. E tem o responsável, né? O que assume a responsabilidade da liderança, motivando o grupo a atingir o objetivo, trabalhando com foco nas pessoas sem perder de vista o objetivo, né? Então ele está trabalhando com foco nas pessoas, o objetivo dele está aqui, ó. Mas ele está sempre preocupado com as pessoas, analisando, será que vão chegar lá, será que não vão? Né? Tipo o Jetro, o sogro de Moisés, disse para ele, olha, você vai matar esse povo, está todo mundo no sol quente, pega esse povo aí, rapaz, vai ficar o dia inteiro atendendo isso aí, meses, divide, põe capitão de 200, de 150, porque vai ficar mais fácil andar. A preocupação de Jetro era o povo, né? Com o foco. Então eu quero chegar ali. Vamos pegar esse povo e vamos caminhar 10 dias direto. Você vai matar o povo, você pode até chegar lá, mas vai perder muita gente no caminho, que não é o ideal. Falando um pouco sobre o que eu estava dizendo sobre conhecimento, né? Na questão da pessoa detalhista. A pessoa estudou, se formou, tem conhecimento em algumas áreas. Essa pessoa vai ter um grande sucesso no seu ministério, na sua liderança. Mas, se essa pessoa, tá, não tiver uma experiência com Deus, não tiver uma experiência com Jesus Cristo, não se submeter ao Espírito Santo de Deus, ele vai ter problema, porque ele vai ser um excelente administrador, mas vai ser líder de uma igreja fria. E uma igreja fria onde o Espírito Santo de Deus não vai atuar, então deixa de ser uma igreja. Um exemplo disso, Apolo. Se começar a ler as cartas de Paulo, você vai ver que em Corintos, a carta que Paulo escreve a Corinto, ele fala sobre Paulo, né? Que encontrou um certo homem que ele era muito bom com palavras, era bem estudado, mas a Bíblia diz que ele não tinha tido um encontro com o Espírito Santo. Todo mundo adorava as pregações dele, uma grande força. Talvez você até conheça muitos líderes assim. Tem uma mensagem impactante, mas o cara é igual um gelo. Ele não consegue se colocar diante de Deus para que se realize o que Deus quer e não o seu próprio objetivo comum. Então nós temos que ter uma visão de que o ensinamento, o aperfeiçoamento é viável e necessário para a igreja. Sem isso, a igreja vai ter sérios problemas. Pode caminhar, mas com problemas. Mas se o Espírito Santo de Deus, se a ação do Espírito Santo de Deus não tiver lugar nessa administração, você vai ter problemas. Então você vai ter que se aperfeiçoar, vai ter que ter uma visão, saber o que você está fazendo e para onde você vai. Por isso que a Bíblia diz, e o menino crescia em graça e sabedoria e entendimento diante de Deus e dos homens. Paulo foi preso, manda buscar os livros de que ele estudava. Paulo estudou com Gamaliel. No próximo tópico nós vamos falar de técnicas de um bom líder. Técnicas de um bom líder. A primeira técnica que o líder tem que ter é comunicação. Ele tem que saber comunicar. Ele tem que saber se expressar para que as pessoas entendam com clareza o que ele está dizendo e aonde ele quer chegar, né? Então seria informar de maneira clara, direta e simples, transmitir a visão da necessidade de conseguir o objetivo. Se essa comunicação não for feita corretamente, o líder terá problemas, né? Então um bom líder,
ele tem que saber comunicar. A segunda, né, técnica de um bom líder é saber delegar, dar autoridade para alguém. Acionar os recursos dos liderados, os dons que o Espírito Santo de Deus dá a cada um em prol da igreja. Não é um dom para você usar da forma como você quer. Né? Ah, eu sou um profeta, eu entrego revelações. Não é para você não. Não se orgulhe muito disso não, porque isso é para uso da igreja. Correto? Na direção do objetivo, fazer com que 1 mais 1 seja igual a 3, e não 2. Organizar tarefas, formar equipes. Então, uma das técnicas é a boa comunicação, a outra é delegar. O líder ele tem que identificar líder, ele tem que observar aquela irmã ali trabalha muito bem com as crianças. Então já é hora de eu começar a delegar um certo poder a ela. Chama na frente, olha, irmã, a partir de hoje essa irmã vai trabalhar assim, pergunta ao seu ministério o que as pessoas acham, vê com ela primeiro antes se ela tem interesse, ajude no máximo que você puder, que você vai ver que vai ser um sucesso no contexto da sua liderança. A terceira é inovação. Antes de falar sobre esse contexto, né, eu vou dar uma pausazinha em cima disso, porque nós temos que ter muito cuidado com a inovação. Né? E é isso que eu quero que você entenda. Inovar não é criar novo, é pegar alguma coisa, fazer de uma forma mais clara ou maleável dentro do contexto. Exemplo, a mulher adúltera foi pega, os homens trouxeram para Jesus e disseram, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei manda que apedrejemos. Jesus, usando da ética, dentro daquele contexto, disse o seguinte, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso é inovar, sem alterar o contexto. Foi isso que Jesus fez. Inovar, aceitar mudanças e novas ideias. Mudanças e novas ideias. A única coisa que o bom líder não cede é quanto ao objetivo. O objetivo dele é um só. Ele tem que ter foco nesse objetivo. No caso do líder cristão, não cede quanto à doutrina bíblica. Vamos inovar. Por exemplo, eu sou de uma igreja que usa véu, né? Uma igreja nova de restauração. E lá nós usamos um véu de cor neutra, né? Branco. E de repente alguém fala assim, vamos colocar um véu rosa para inovar, para ficar bonitinho. Aí já não é inovação, aí cai lá no que Paulo diz. Se um ou outro pregar o evangelho além desse que nós temos ensinado, mesmo que seja um de nós ou um anjo, que seja considerado anátema ou maldito. Então não existe novidade de evangelho. O que nós vemos muito hoje nas igrejas é um jeito novo de adorar, é uma igreja contemporânea, é uma igreja moderna, onde tudo evoluiu. Então nós vamos mudar esse formato para nos adaptar, vamos botar um pouquinho de cada coisa nesse meio. Né? O evangelho ele não muda. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho. Então você não precisa pegar nada no caminho para colocar dentro da igreja. Se você quer resultado diferente, tenha atitudes diferentes, mas nunca fora de uma proposta bíblica. Não procure inovar trazendo o mundo para dentro da igreja, porque todos nós sabemos que o mundo jaz no maligno, é ele que governa. Então se alguém no mundo inventou alguma coisa, não traga para dentro da igreja, porque senão você vai ter alguns problemas. Então a gente tem que saber inovar, mas sem ceder ao apelo, ao pedido mundano. Outra, motivar. Incentivar novas lideranças, elogiar, estimular a participação dos liderados nos processos que levam ao objetivo final. Ser exemplo de conduta. Então o líder tem que ser um grande motivador. Né? Exemplo, vamos fazer evangelismo domingo. O cara chega com uma cara de triste. Olha, irmãos, estou muito alegre com o Senhor e domingo nós vamos ter evangelismo começando às 2 horas da tarde e vamos ficar na rua até às 17 horas, vai ser muito bom para a igreja, vai ser muito bom para a gente,
A cara do camarada já está falando para você que vai ser uma derrota, que ele, se ele pudesse, ele não estaria ali. Né? Então, como é que alguém vai motivar alguém dessa forma? Né? Então, motivar é isso. Você tem que estar à frente, em condição, mesmo que esteja tudo ruim, como também Abacuque 3. Né? Mesmo que a figueira não floresça, você está ali, está tudo dando errado, está tudo fora do contexto, mas você está ali. Parece que o resultado é negativo, mas Deus não vê como nós vemos. Exemplo de Samuel, né? Este é o rei. E Deus falou com ele, olha, não é este o que você está analisando com os seus olhos. Então, mesmo que pareça estar errado e a coisa não vai dar certo, se você receber uma ordem de Deus, algo de Deus para fazer, não desista. Quem tem que te motivar é quem te deu a ordem. Se é Deus que colocou para você fazer, faça. Independentemente se tem a cruz, se tem a pedra, se tem espinho nesse caminho. O que te motiva? Imaginou se Deus faz com você como fez com Elias? Manda você para uma terra e chegando lá, uma terra de seca, onde tem uma viúva que não tem nem o que comer, e você vai ter que ficar ali perto daquela viúva, e aí você iria embora, né? Então você vai querer fazer uma viagem missionária para Disney, você vai evangelizar o Mickey, aí seria bom, né? Para Miami, para algum lugar interessante. Favela não é muito bom, pessoas com doenças mentais não é muito bom, isso não é para mim não tenho chamado para isso não. Tenho chamado para coisas grandes, Deus quer coisas grandes na minha vida. Né? Se Lázaro pensasse assim, se João Batista pensasse assim, seria complicado. O que nos motiva é a graça de Deus em nós. Amém, irmãos? Até aí? Por último, planejar. Ter uma visão de longo prazo. Nada para o agora, imediatismo, né? O fast food evangélico. Né? Como a igreja está cheia disso. Né? A igreja está 3 sexta-feira para a gente conseguir isso. Né? E Deus tem que se virar lá em 21 dias para você alcançar a sua bênção. Né? O mediatismo é muito grande. Jesus ficou 3 anos ensinando, morreu, ressuscitou para depois conseguir convencer. Porque mesmo depois de morto, muitos não acreditavam nele. Um exemplo disso que Madalena falou que ele tinha ressuscitado, ninguém creu. Jesus no caminho de Emaús, com os seus discípulos, e até então eles não estavam crendo na vinda de Jesus. Correto? Então, planejar é o último deles. Recapitulando, técnicas do bom líder: comunicar, delegar, inovar, motivar, planejar. Junte essas técnicas, analise, estude, faça tudo isso com o seu ministério, que você vai chegar no objetivo com foco, não perdendo a razão de que o seu maior foco são pessoas, não objetos. Bom, mais à frente nós vamos ver o exemplo de liderança de Jesus. Bom, exemplo de liderança de Jesus. O objetivo de Jesus, né, era salvar os homens do pecado, do mal e da morte. Essa era a máxima dele. Ele comunicou sua mensagem de amor, nova vida, na linguagem do povo da época, com parábolas. Pregou em aramaico, língua corrente da Palestina. Delegou a missão de espalhar a mensagem de salvação a todo mundo. Inovou, rompeu com as arcaicas tradições religiosas da época. Ensinou ao ar livre, concedeu perdão às prostitutas, a cobradores de impostos e curou no sábado. Tudo que era proibido naquele contexto, Jesus, dentro de uma ética, ele inovou. Quem dera se todas as igrejas fizessem isso, os pastores entendessem que não existe uma cartilha para punição. Quem fizer isso vai tomar tantos dias de suspensão, porque cada caso é um caso. Para isso existe ética. Cada contexto é um contexto. Vou dar um exemplo só claro, mais à frente quando eu terminar aqui. Motivou. Enviou seu Espírito para que seus discípulos saíssem das casas, esconderijos. Foi exemplo de conduta em todas as áreas humanas. E planejou. Deu ordens específicas, amai-vos uns aos outros, e etc. Escolheu 12 homens para a liderança, treinando-os durante
3 anos. Igreja que não tem discipulado para obreiros, para o ministério, está fadada a ter sérios problemas no seu caminhar. Então comece a analisar e refletir sobre isso. Você anda discipulando na igreja, ou você acha que o seu ministério é autossuficiente ao ponto de tudo circular em volta de você? Já imaginou se você cai, toma um tombo, vai parar no hospital e fica ali 2 anos? O que acontece com a igreja? Ah, Deus toma conta. Não, Deus nos colocou aqui para isso. Essa função é nossa. Por isso que Jesus falou para Pedro, olha, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sabia que não ia estar aqui e preparou pessoas para fazer isso. Então você também tem que preparar dentro da sua igreja pessoas para assumir determinadas funções ali dentro. Se você não fizer isso e achar que, não vou fazer porque alguém pode querer tomar o meu lugar, se Deus te colocou aí, meu amigo, ninguém te tira daí. Agora, se você chegou aí através de ter tomado de alguém, você pode ficar tranquilo, que tudo aquilo que Deus não plantou será arrancado hoje, amanhã ou depois, no momento oportuno. Né? Então Jesus inovou, Jesus comunicou, delegou, inovou, motivou e planejou. Tudo isso Jesus fez em seu ministério durante 3 anos. Né? Escala de valores do cristão. Ela tem 4 itens. Primeiro, Cristo. Segundo, pessoas. Terceiro, igreja. Quarto, eu. Eu quem? Eu, Daniel? Não. Eu, líder. Né? No caso, você que está me vendo agora na internet, porque se automaticamente você viu liderança cristã e foi ver esse vídeo, é porque ou você almeja ou já está na liderança, né? Ou talvez sabe até muito mais do que eu, está dizendo, rapaz, está falando um monte de coisa aí, eu já passei dessa fase, já estou fazendo um mestrado, um doutorado nessa razão. Parabéns para você. Mas não se esqueça que tem muitas pessoas que ainda não passaram por essa fase. Né? Vamos lá. Primeiro é Cristo. Por quê que foca em Cristo? Porque a igreja precisa ser cristocêntrica. O objetivo, a máxima, o valor começa em Cristo. Cristo é a essência. Depois, pessoas. Depois, igreja. Por último, você. Essa é a escala. Jesus fez isso, por isso se doou por nós. Porque se você pensar na igreja e não pensar em pessoas, você vai encher a igreja de quê? Banco. Então nós temos que adequar a isso. A igreja tem a sua máxima. Hoje a gente gasta, nós vemos aí, líderes gastando milhões para ter um bom templo, enquanto tem pessoas na igreja passando fome. Existem viúvas passando fome, existem órfãos com sérios problemas, pessoas dentro da igreja que não têm condições de comprar um remédio, só que o líder quer fazer uma mansão e não consegue entender essas razões. O foco dele é o templo e ele vai construir aquilo ali. Não quer saber o que vai acontecer com as pessoas. Então o foco é, os valores do cristão tem que ser Cristo, as pessoas, a igreja e eu. Então o líder cristão tem que ter essa visão dentro dessa ordem. O objetivo é servir a Cristo e seu reino como embaixadores. Né? Só ler Mateus 6, capítulo 6, versículo 32, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e 20. A prioridade, né? Estou falando aqui do objetivo da igreja. Né? Você que é líder. O objetivo da sua igreja? O objetivo da sua igreja é servir a Cristo e ao seu reino. Você é um embaixador. A sua igreja é uma embaixada nesse mundo. Assim como nós temos nos Estados Unidos uma embaixada do Brasil, a igreja precisa ser uma embaixada do céu. Jesus disse assim, olha, meu reino não é deste mundo. Então a igreja é a embaixada do céu aqui. Nós somos embaixadores. Por isso que nós temos que decretar que, quando Jesus disse, venha a nós o vosso reino, para essa embaixada, a igreja precisa ser esse lugar. Prioridade são almas. Prioridades da igreja são
almas, não pode ser outra, não pode ser campanha, não pode ser nada a não ser evangelizar, convencer as pessoas do caminho errado que elas estão, com muita calma, com muito amor, com muita paciência, sabendo que você também talvez tenha sido uma das pessoas que muito errou na vida. E você hoje talvez só é um líder porque Deus teve misericórdia da sua vida. Então aprenda também a entender os erros das pessoas e não pisar em ninguém. Se você chegou onde você chegou, entenda que Deus te colocou aí para servir a outras pessoas e não para ser servido por elas. Correto? Método missionário através do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Você vai usar a igreja com aquele grupo de pessoas para alcançar outras pessoas, né? O menor servo dentro da igreja. Pasme, é você líder. Você é o menor servo dentro da sua igreja. Não é aquele irmãozinho que chegou agora, não. O menor é você. Então, o objetivo, servir a Cristo, prioridade de almas, método missionário através do corpo de Cristo, que é a igreja. Menor servo é você, líder. Apesar que hoje está meio complexo, as igrejas não estão vivendo dessa forma, né? O menor é qualquer pessoa que esteja sentado lá. Nós temos que fazer cada vez uns púlpitos bem altos, então ela fica bem alto, quase na Torre de Babel, tem que estar lá perto de Deus, né? Nós temos que ser, o líder tem que ser exemplo de humildade. O líder está colocado na liderança para servir, certo? Se você quer servir, seja líder. Bom, liderança, barreiras e erros. Uma das grandes barreiras é delegar a autoridade a alguém. É uma das barreiras muito grandes que se encontra nas igrejas. Por quê? Desejo de segurança e status. O único líder verdadeiro é aquele que se reproduz. Ou seja, é aquele que consegue, aquela pessoa pode ajudar a crescer, porque a máxima não é você, a máxima é Cristo. E as pessoas estão ali não é para te servir. O dono da casa é Deus, Ele é o dono da obra, não é você. Então, se você tiver medo que alguém tome o seu lugar, Deus não te colocou aí não, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade de delegar poder. E tem pessoas que delegam para todo mundo. E vai gerar um complicador, né? Dar direito a muitas pessoas que não é de fato o que está exercendo, né? Ou seja, tem muitas pessoas que são consagradas, que são ungidas ao ministério, que não têm a mínima condição de estar no ministério e passam a estar e exercer esse ministério sem ter legitimidade, sem ser líder de fato ou um ministro de fato. Alguém colocou ele naquela posição. Você deve conhecer milhares de pessoas assim, né? Só que a pessoa, poxa, aquela pessoa é um pastor, mas ele faz isso, ele faz aquilo outro. Ele é uma autoridade de direito. Ele tem o direito de ser porque alguém consagrou, mas não é de fato, porque não tem vocação, não tem chamado. Mas são outras razões. A outra barreira é a resistência à mudança. Quando tem que se fazer alguma mudança interna na igreja por alguma razão, ele resiste. Não, nós sempre fizemos assim, sempre vai ser desse jeito. Olha, vamos começar o culto, 40 minutos de oração, tem que orar 40 minutos, porque se não orar 40 minutos, nós sempre fizemos assim, parece que vai dar azar, sabe, irmão? Não, se não orar 40 minutos, não vai acontecer, porque Deus não vai ouvir, e tem que ficar 40 minutos orando. Aí alguém fala assim, mas pastor, 40 minutos orando e falando com o Senhor. Não, mas tem que ser assim para você ensinar o povo a orar. A igreja não é lugar de ensinar o povo a orar. A igreja é lugar de adorar. Se chegar um dia lá sentindo o coração, ora o culto inteiro. Mas você tem que entender que se houver a possibilidade da mudança, você não tem que resistir, você tem que analisar o contexto, né? Então, uma das grandes barreiras é a resistência de alguém. Já sempre foi feito desse jeito aqui. Não pode ser. A roupa tem que ser, a irmã tem que estar assim, desse jeito, com uma blusa de cor amarela. O dia que a irmã chega com uma blusa preta, não pode. O dia que a irmã chega com uma blusa lilás, não pode, né? Então são razões que criam barreiras na igreja. A outra é a falta de autoestima. A igreja está batida, está caída, então é uma das barreiras. Só os líderes seguros são capazes de doar.
As melhores coisas acontecem somente quando você dá a fama aos outros. Tem gente que gosta de assumir tudo para ele, né? Não fui eu fiz, eu aconteci, né? Então passe a entender isso. Se alguém levar a fama por aquilo ali, ela vai ser estimulada a querer fazer, mesmo que ela não saiba, ela vai querer aprender. Um desafio ao serviço. A verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Deve ser conquistada. O líder tem que inspirar a confiança e merecer o respeito de seus liderados. Quantas pessoas você conhece assim? Que chegou na liderança por merecer essa liderança e não porque é filho do pastor, sobrinho de não sei quem, né? Às vezes a gente tem um hábito, não, o filho do pastor vai ser pastor. E nem sempre é assim. O líder ele é identificado pelas suas razões. Exemplo, Pedro disse, eu vou pescar. Não chamou ninguém, todo mundo foi com ele. Quando disseram que Jesus tinha ressuscitado, Pedro e João correram para o túmulo. E quando chegou na entrada do túmulo, João estava na frente para a espera. Espera quem? Pedro, o líder, chegar e entrar. Até então ele não era o líder. Depois que Jesus falou que ele seria o líder, apacenta as minhas ovelhas, ele ficou meio inchado, né? Eu fui chamado, eu fui escolhido. Mas aí são outras razões e alegações do meu pensamento, né? Dentro do que eu leio. Então o líder, a verdadeira liderança não pode ser concedida, nomeada ou atribuída. Eu estou falando da verdadeira liderança, não estou dizendo que não possa acontecer. Isso vai acontecer e acontece em muitas igrejas. Pessoas que chegam ao poder, à liderança, ao ministério, porque foram indicadas por alguém, né? Mas ele não inspira a confiança e nem merece o respeito dos seus liderados. E aí vai ser muito complicado. Ele vai ter que armar um rebanho dentro do seu perfil, da sua forma de viver. Princípios da liderança, que nós vamos ver no próximo bloco. Princípios de liderança. Líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. Você não pode estimular as pessoas à ação, a menos que primeiro as estimule com emoção. O coração em primeiro lugar, depois a cabeça. Quanto mais forte a relação e a ligação entre as pessoas, maior será a probabilidade do consenso da união. Mesmo num grupo, você precisa se relacionar com cada pessoa individualmente. As pessoas não se preocupam com o quanto você sabe, até que saiba o quanto você se preocupa com elas. Para liderar a si mesmo, use a cabeça, a razão, a lógica, o planejamento, o objetivo, o foco. Para liderar os outros, use o coração. Seja paciente, longânimo, amoroso, muita calma, muita visão. Não queira que as pessoas sejam como você é. Analise cada contexto, cada tempo, cada época, cada momento. A você não. Você tem que regrar pela sua cabeça. Mas ao povo com o seu coração. Neemias conseguiu construir um muro, edificar esse muro. E na Bíblia está assim, olha, e o coração do povo moveu-se para construir um muro, o idealizador. Quem idealizou foi Deus, colocou no coração de Neemias. Ele, com o seu relacionamento, fez com que o povo colocasse o coração deles na obra. A igreja anda dessa forma. Fora isso, tudo que acontecer na igreja, se for ordem, as pessoas vão fazer porque são submissas. Mas não vai haver amor, né? Você vai achar tudo maravilhoso, mas a coisa não está andando como tem que andar. O amor é a máxima da igreja. O potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Quem são as pessoas que estão próximas de você? Como é o caráter delas? Com quem que elas se relacionam? Como essas pessoas são conhecidas? Chega na sua igreja, dá uma olhada para o seu ministério e vê quem são as pessoas que estão ali.
E aí você vai saber quem é o seu líder. Correto? Se as pessoas são fortes, o líder pode realizar grandes coisas. Se são fracas, nada feito, nem adianta, pode ir para casa dormir. Essa é a lei do círculo íntimo. Quando você forma a equipe certa, o potencial dispara. Não existe líderes do tipo aventureiro solitário. Se você está só, não está liderando ninguém. O líder encontra grandeza no grupo e ajuda os membros a encontrá-la em si mesmos. Pense em qualquer líder altamente eficaz e achará alguém que se cercou de um forte círculo íntimo. Ou seja, dentro do seu sistema, você tem que ter muito cuidado e visão com quem você atrai e coloca ali para dentro. Os aventureiros que se aproximam de você querendo cargo, muito cuidado. Porque senão, quando você olhar para o seu ministério, vão ter várias pessoas querendo pegar a sua coroa. Correto? Não existe sucesso no dia para a noite. Liderança é aprendizado. Tudo isso que eu estou falando para você aqui não é uma receita, não. Né? São formas de você aplicar a igreja e conseguir andar com menos dor de cabeça. O problema você vai ter. Mesmo que você faça aqui na íntegra. Jesus disse assim: olha, nesse mundo tereis aflição. Quem sou eu, Daniel Bispena, para dizer para você que você vai fazer isso aqui, você vai ser o melhor. Cada caso é um caso, cada ação é uma ação, cada reação é uma reação. Correto? Eu só não posso falar aqui que toda ação provoca uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade. Isso é a lei de Newton. Mas no Evangelho não funciona assim. Né? Vou dar um exemplo. As pessoas mataram Jesus, foi uma ação. A reação de Jesus contrária não foi com a mesma intensidade de raiva, de ira e de ódio. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, no cristianismo, nem toda ação provoca a mesma reação em sentido contrário, com a mesma intensidade. Certo? Não existe sucesso do dia para a noite. Liderança é aprendizado. Você vai ter que estar sempre aprendendo. Se você não estiver sempre aprendendo, você vai colher sempre as mesmas coisas do seu ministério. Vai ser sempre aquela coisinha ali. É a sua capacidade de desenvolver e lapidar as suas habilidades que distingue os líderes dos seus seguidores. O líder ele tem que estar sempre à frente, porque senão todo mundo na igreja vai saber mais que o líder. Né? E às vezes ele vai ter que estar tirando dúvida. Ah, não sei isso aí, me explica, me fala como é que é. O líder tem que ser bem informado. Ele tem que saber de tudo um pouco, para poder ensinar de tudo um pouco. Paulo disse assim: olha, que o ministro seja marido de uma só mulher, apto para ensinar. O pentecostalismo nós perdemos muito, a igreja cristã. O pentecostalismo entrou uma coisa que muita gente começou a pular o muro da igreja. E chegaram à liderança, ao ministério, sem condições de estar ali. Eu não estou falando de todos, eu não estou discriminando ninguém. Eu estou falando que muitos fizeram isso. Tem pessoas que, eu não estou querendo dizer aqui, irmãos, que para ser ministro, para ser pastor, o cara tem que fazer faculdade. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Para você não achar que eu estou discriminando lá o Deus, seu Deus. A minha visão é a seguinte: a pessoa tem chamado. Nada mais justo que pegar essa pessoa e prepará-la. Ah, mas a pessoa tem 60 anos. Eu tenho certeza que Deus nos chamou com 60 anos. Só ler o livro de Jeremias. Antes que você tivesse sido formado no ventre da sua mãe, eu já havia te escolhido profeta das nações. Às vezes o cara demora a responder esse chamado. E se ele só responde com 60 anos, aí ele vai ter problema mesmo. Não tem outro jeito. Certo? Então, a pessoa tem o chamado. Então se capacite. Ah, mas tem que fazer faculdade. Não, você precisa ter algum conhecimento, porque senão complica. Como é que você vai lidar com pessoas? Se você for, por exemplo, você entraria num avião e viajaria daqui para os Estados Unidos para um cara que não fez um curso de piloto, você pegaria um ônibus de um camarada que não tem carteira de motorista, você colocaria o seu coração para ser operado por um médico que não fez medicina? Eu acredito no
autodidatismo. Eu mesmo sou autodidata, sou web designer, não fiz curso para isso, não fiz nenhuma faculdade para isso. Já fiz milhares de sites aí, quem já trabalhou comigo sabe disso. Eu sou autodidata. Mas é muito diferente lidar com pessoas. Eu lido com sites que são coisas fixas, não tem sentimento, não chora, não ri, não tem síndromes, né? Então, para lidar com pessoas, você tem que entender de pessoas, senão complica. A pessoa tem chamado? Tem. Pega essa pessoa, prepara essa pessoa. Ah, mas a pessoa tem 60 anos. Pode ter certeza que Deus vai colocar alguém ali para ajudar essa pessoa, para auxiliar, porque Deus não faz nada incompleto, né? Se Deus precisou naquele momento e a pessoa não tinha condições de estudar, ou estava fora do contexto e era a pessoa ideal, Deus vai lançar a mão daquela pessoa ali. Mas o ideal, eu não sou contra pastor que não tem faculdade, que não tem teologia, mas o ideal é que tenha formação. Se chegou até ali e a pessoa chegou no ministério e foi caminhando, Deus está com ela pela escolha de Deus, vai andar, mas vai chegar um determinado momento que vai ter muito mais problema do que uma pessoa que entende o funcionamento, que entende de pessoas, certo? Então eu não sou discriminatório, até porque eu tenho excelentes relacionamentos com pessoas que não fizeram faculdades. Tem uma pessoa em especial que eu adoro, para mim não existe pessoa igual, não fez faculdade, mas para mim, na minha posição, é o melhor pastor do mundo, sabe? Não fez faculdade, não estudou nada dentro dessas lógicas de psicologia, mas sabe lidar com pessoas, sabe dom. Então, mas é necessário sim ter conhecimento e ter entendimento. Por isso Deus cerca pessoas para poder ajudar, né? Uns ele chama para evangelista, outros para pastores, outros dão o dom da ciência, dom da palavra. O ministério, a igreja é composta assim, não só de cabeça, mas de braço, de perna. Verdadeira medida da liderança é influência, nada mais e nada menos. O líder, ele tem que influenciar. O líder não pode ser como Hitler, por exemplo, que era um ditador. O líder, ele não pode exercer a sua autoridade diretamente. Bom líder é aquele que consegue conduzir as pessoas ao seu objetivo, ao seu foco, sem fazer uso da autoridade, simplesmente influenciando. Como? Fazendo com que as pessoas pensem o que você está pensando, queira o que você está querendo. Daniel, isso é muito difícil, sim, mas não é impossível. É só você ler um pouquinho de Maquiavel, é só você ler um pouquinho da Arte da Guerra de Sun Tzu, é só você ler alguns outros livros que você vai entender que Jesus fez isso o tempo inteiro. Ele abriu mão da autoridade, né? Dentro da igreja. Ah, eu sou o presidente da igreja, por isso eu quero que isso faça. Jesus abriu mão, eu não sou o presidente, eu não sou isso, eu sou servo. Eu vim aqui para servir. Então funciona, querido, porque o nosso mestre fez assim, ele influenciava. No momento algum Jesus fez uso disso, dessa autoridade. Olha, cheio, tu está pescando aí, larga o barco e vem, porque eu estou mandando, porque eu sou o rei. Jesus podia falar isso, porque ele era de direito, de fato, aliás, mas não era rei de direito, né? E olha que ele tinha todas as razões para estar naquele contexto. O direito de ser rei ele tinha, mas Roma não daria de jeito de forma alguma. Então ele era de fato, mas não lhe deram o direito de reinar. Por isso que ele vai voltar novamente para reinar sobre nós, sobre o seu povo. Então, o verdadeiro líder é aquele que influencia, não é aquele que faz uso. Você é o presidente da igreja, tá? Se você se relacionar com uma pessoa e através do grau de amizade conseguir fazer com que a pessoa visione aquilo que você está falando e entenda dentro do processo, porque quando você trabalha para Deus, Deus está contigo. E o Espírito Santo de Deus te ajuda nessa visão, nessa conquista, nesse querer. Né? Vão ter pessoas que vão andar do seu lado querendo a sua capa, porção dobrada que está sobre você. Correto?
Porque às vezes a gente confunde um pouco, né? Qualquer um pode pilotar o barco. Qualquer um pode dirigir a igreja. Mas só um líder sabe traçar o percurso. Se esse líder não tiver objetivo e foco, a igreja vai se perder dentro dela mesma. É aquele grupo de religiosos que todo domingo vai para ali, aleluia, glória a Deus, vamos cantar um hino, vamos fazer uma oração, depois volta para casa, mas não tem foco, não tem direcionamento. Olha, nós precisamos fazer isso, nós estamos com essa carência, nós temos que fazer evangelismo, olha, tem esse pessoal aqui. A necessidade é essa, né? Cada um na sua função. Hoje são poucas as igrejas que os diáconos exercem a função diaconal de fato, como a Bíblia diz. São poucos os evangelistas que exercem a função pela qual eles foram consagrados. Ou a igreja abre os seus olhos para esse fato, onde nós vamos criar vários cabides, botar um monte de gente em funções apenas para ficarem pendurados na parede. Ah, que bonito, ah, que legal. Né? Tem que funcionar. É mais ou menos como uma empresa. Tem o seu presidente, o seu vice-presidente e tem os funcionários. Quando você chega na empresa, a igreja tem meta para bater. O funcionário chega ali trabalhando em produção, vamos fazer 1000 cadeiras. O funcionário não sabe nem por que ele está fazendo aquelas 1000 cadeiras. O interessante dele é o salário dele. Mas aquelas 1000 cadeiras tem projeto, tem foco, tem uma outra empresa que vai comprar. Aquele que está fazendo nem sabe a cor que vai ser. Mas já tem um outro que não sabe nem como vai ser a cadeira, mas ele sabe a cor que vai pintar. E no reino de Deus funciona dessa mesma forma. Se cada um fizer a sua parte, no final a coisa funciona, né? Mas o líder tem que traçar essa reta, porque senão o povo perde estímulo. E fica, sabe aquela coisa de sempre a mesma coisa? Você vai na igreja, vamos cantar o hino tal, né? Fica todo mundo lá. Ai, fuja a glória eterna. Agora vamos ouvir a oração do irmão tal. E aquilo ali vai ficando aquele marasmo sem foco, sem direção, sem objetivo, sem idealismo. O que a gente quer afinal? A gente quer uma bênção, Deus vai abençoar e vai... A proposta do Evangelho não é essa, né? Se lá na sua igreja você vive assim, você está muito fora do que Jesus ensinou e veio ensinar aqui, correto? Bom, requisitos para ser um bom líder, é o próximo tópico. Requisitos para ser um bom líder, né? Um tópico de agora. A característica da liderança cristã. Capacidade de liderar é um dom de Deus. Você não acorda, vamos fazer uma faculdade para formar líderes. Vamos lá, vamos pegar lá os vídeos que os Daniel estão fazendo e vamos ensinar aqui na igreja. Você vai ensinar isso para 100 pessoas e talvez ali no meio só 3 tenham o dom. E aí complica. De repente a pessoa não tem o dom, mas fez o cursinho de líder. Não, o cara se formou, tem um diploma de liderança cristã. Se ele não tiver dom, meu querido, se papai do céu não tocar com o dedinho lá, não vai funcionar, porque ele é que escolhe as pessoas para liderar, não somos nós. Então você tem que saber identificar quem você chama para as possíveis lideranças na sua igreja. Essa capacidade deve ser desenvolvida para a educação, instrução e treinamento. No reino de Deus, a liderança deve ser exercida por aqueles que demonstram o desejo de servir, não de aparecer. O Evangelho em si é um serviço de Deus aos homens que destes aos seus semelhantes. Examine-se e veja o seu desejo é motivado pelo desejo de servir ou de ser reconhecido. Se você quer ser reconhecido, vai ficar complicado. Se você quer servir, já é um bom sinal que você será líder. Todo líder é um bom servo, né? O líder não acorda de manhã, quero ser líder, eu vou ser líder, eu tenho um chamado, eu escuto tanto isso, eu tenho um chamado. Ninguém é chamado para ser servo, né? Paulo, primeiro, a carta que ele escreve para Roma, né? Os Romanos, ele diz: eu, Paulo, servo,
chamado para o apostolado, né? Normalmente o líder ele não quer ser líder. Ele lidera, às vezes até inconscientemente, mas ele não quer, ele não almeja, porque Deus coloca isso dentro dele exatamente para o ego ou o superego não matar ele na caminhada. Facilidade de expressão e conhecimento gramaticais ajudam o líder na tarefa de comunicar. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você fala, né? Você começou na primeira pessoa, né, do singular, você não vai terminar a formação dessa frase na terceira pessoa do plural, né? Tipo, a gente foi, gera algumas complicações, até porque existe muita gente inteligente que vê vídeo na internet, até pregações, onde o camarada ele atropela um monte de coisa. Ah, então o cara tem que não pode pregar, não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo aqui que a mensagem tem que ser falada só para um cara que tem doutorado, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se você tem possibilidade de parar e fazer um cursinho, você vai melhorar a sua comunicação e a credibilidade dentro do que você fala vai ser muito maior. Até no relacionamento e traquejo com pessoas. Né? Para você não ouvir, pô, o cara não sabe nem falar. Aí o cara vai usar aquele versículozinho que virou até um chavão, né? Ah, mas Deus usa as coisas loucas deste mundo. Eu já falei sobre isso num vídeo. Não vou voltar a repetir aqui, mas procura na internet e você vai ver que eu já fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Coisas loucas deste mundo, não é qualquer coisa que eu faça ou que eu fale. Quanto melhor for a vida devocional do líder, melhor será a sua liderança. Você tem que conhecer a palavra, não é? Vai pregar o fulano de tal, o cara abre a Bíblia lá em qualquer lugar e começa a ler aquele versículo como pretexto e fala tudo o que ele quer naquela mensagem. A mensagem ela tem que ser lida e explicar o conteúdo. Não é como as pessoas estão fazendo por aí afora. Lê o versículo como base, pega um monte de coisa fora do que está ali. No final, ele não consegue concretizar o contexto que ele leu. Certo? Todo líder deve conhecer regras parlamentares. Vai abrir uma assembleia, né? Como se portar nessa assembleia, apoio, proposta. O líder tem que conhecer isso, né? Porque senão como é que ele vai liderar? Ele vai chegar numa assembleia e fazer uma bagunça, né? Então tem que ter um preparo para se fazer isso. Ao liderar não pode faltar o conhecimento básico de boas maneiras, isso ajudará no seu intercâmbio social. O que é boas maneiras? É saber se portar, brincar nos momentos certos, saber com quem brincar, que brincadeira utilizar. Você tem que entender cada perfil de pessoa como ela é. Aquela não gosta de brincadeira, aquela gosta de brincadeira, aquela gosta de brincadeira, mas essa hora não é hora de brincadeira, né? Então nós temos que ter essa forma aí de poder nos relacionar com as pessoas. Conhecimento específico e profundo do que se diz respeito ao seu campo de ação. Você é crente? Achou. Você é líder? Você conhece o contexto bíblico? Mais ou menos, porque eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Quantos anos você tem? Eu tenho 40. Pô, quanto tempo você é cristão? 20 anos você não conseguiu ler 66 livros? Está esperando Jesus voltar para ler lá no céu? Começa hoje, meu querido, a ler a palavra. O bom advogado, que estuda 5 anos, ele se forma sabendo ler. O bom médico se forma sabendo que ele... Você começou a falar, já sabe o que você tem. O cristão tem que ser assim, né? Você vai errar menos. Você vai saber estar certo, estar errado, como ensinar, como falar. Tem várias outras razões aqui, mas se eu começar a estender muito, vai ficar muito grande. Conhecer bem a escritura, né? Acerto nas escolhas de auxiliares, terá tranquilidade ao líder, escolher a pessoa certa. Administração em grupo, né? Diretoria com distribuição de tarefas, deverá manter a unidade e a pluralidade da ação. O líder evangélico, ao ter que tomar uma decisão, deve observar os seguintes princípios. Próximo bloco. O líder evangélico, para tomar algumas decisões, tem que seguir alguns princípios. Na minha ótica, tá, querido? Não é obrigação sua fazer, não. É apenas um modo como eu vejo. Nada se faz sem consultar a Deus. Um razoável período de oração deve preceder a cada decisão. Aí você vai me perguntar assim, Daniel, eu saio na rua, me dá vontade de tomar uma Coca-Cola.
eu vou orar a Deus para ver se pode ou se não pode. Aí eu vou perguntar se você está querendo brincar comigo, né? Porque eu estou falando de liderança, né? São coisas sérias, contrastes sérios. Quando se diz nada se faz sem consultar a Deus, está falando de referência à igreja, a contexto de líder, de liderança. Nada se faz que não seja do interesse ou para o bem geral do grupo. Se o interesse é seu, você vai ter sérias complicações, né? Então não adianta querer fazer. Você vai arrumar uma briga com todo mundo, um monte de gente vai sair da igreja. Você tem que entender essas razões. Se você não conseguir influenciar as pessoas, comece a analisar até que ponto Deus colocou isso no seu coração. Mais de 10% do grupo contrário a qualquer decisão deve fazer com que o assunto fique sobre a mesa para reestudo, não empurrar garganta abaixo das pessoas. Nada se faz sem consultar pessoas que já tiveram o mesmo problema ou pessoas mais experientes. Isso não quer dizer que a experiência da pessoa, você tem que ir lá ouvir. Como é que você fez? Eu fiz assim, 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 então eu vou fazer assim na minha igreja. Porque cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. Mas você vai ouvir a experiência de alguém para adequar ao seu problema. De preferência, ouvir mais de 2 ou 3 pessoas. E aí você vai ter uma noção, depois de orar bastante, o que você vai fazer. Nada se faz sem ouvir opiniões contrárias. Alguém pensa diferente de você? Senta lá e ouve o que a pessoa tem a dizer. Não se arma achando que você é o dono da verdade, que ninguém é o dono da verdade, não. Nada se faz sem estudar as várias soluções oferecidas. Não, é isso aqui porque tem que ser. Vamos analisar cada contexto, cada forma. Nada se faz sem estudar as vantagens e desvantagens. Nada se faz sem ter pelo menos 3 orçamentos, no caso de tesouraria da igreja. Nada se faz sem organizar um esquema de execução. Vai haver situações, querido, que mesmo você cumprindo tudo isso aqui, Deus vai colocar no seu coração para fazer. E aí? E aí, se Deus colocou no seu coração, meu querido, vai orar e jejuar. Porque às vezes a gente olha e acha que não vamos ter condições de fazer, mas é da vontade de Deus. Como é que a gente entende isso? E Abraão saiu como vento invisível. Está aí, crer contra a esperança. E o menino, um jovem adolescente, matou um gigante de mais de 3 metros. Está aí, situações que fogem uma normalidade. O que eu estou dizendo aqui são técnicas, mas você vai ter que analisar o contexto. Correto? Tem que analisar o contexto. Por exemplo, você colocaria uma pessoa que é ladrão para ser o tesoureiro da sua igreja? Sua resposta vai ser não. Jesus colocou Judas para ser. Se você visse um homem nu andando na rua, você diria que ele é um homem de Deus? Não? Então leia mais o livro de Isaías. Se um homem de Deus casasse com uma prostituta, mesmo ela sendo prostituta, e continuasse sendo prostituta, você daria crédito a esse homem, ele pregaria na sua igreja? Se você disser que não, vai ler o livro de Oséias. O homem de Deus que quer colocar-se nas mãos dele para servi-lo, deve ainda lembrar-se de 5 pilares do serviço cristão. Deus, quando chama, tem um trabalho para lidar. No meio de Deus não há banco de reserva. Deus, quando chama, tem um local para você servi-lo. Isso não significa que o seu trabalho não possa ser itinerante. Deus, quando chama, capacita o obreiro para o trabalho ou dá trabalho de acordo com a capacidade do obreiro. Deus capacita, não é que ele vai vir do céu, não. Ele vai colocar perto de você condições para você aprender. Deus, quando chama, tem um salário razoável para o obreiro. Ele não pode ser um mau patrão, ou seja, Deus não vai ser um mau patrão para você. Mas nunca vá trabalhar com foco nesse salário, porque do contrário vai complicar um pouco a sua situação. Correto? Mais à frente, nós vamos dar continuidade falando sobre a excelência de liderar. Não sei quando eu vou providenciar esse vídeo, porque eu estou fazendo isso à noite,
Não sei quando eu vou ter próximo dia para fazer essas filmagens. Devido ao tempo de trabalho, né? E algumas coisas assim que nos tomam no dia a dia, né? Desse trabalho que nós fazemos. Tá bom, meu querido? Então vou ficar por aqui, né? Se você tiver dúvida quanto à sua posição, você faz o seguinte, você pergunta para você mesmo: fui realmente chamado por Deus para fazer o que estou fazendo no lugar onde estou? Será que foi Deus que me trouxe para cá? Ou será que fui eu que quis vir? Ah, que maravilha, tudo perto, tudo assim, né? O que faço? Faço da maneira como o Senhor deseja, que é isso que seja feito. Está fazendo a vontade de Deus ou a sua vontade? Estarei forçando uma situação, posição social, remuneração, comodidades, interesses pessoais ou familiares estão bloqueando uma decisão acertada? Estará na hora de pensar em mudança de campo ou de atividade? Então fique com essas indagações para você fazer você mesmo, lembrando-se que ser líder não deve ser líder. Ser líder não deve ser tomado como uma honra, e sim como uma oportunidade de servir a Deus. O homem servir a Deus, isso é uma honra, mas não se pode servir a Deus sem servir aos homens. Antes de ser um líder entre homens, você precisa ser um humilde servo diante de Deus. Amém? Até a próxima.